futebol. O desespero de quem só hoje viu o que sobrou do Palace 2. Durante todo o dia, as pessoas que moravam no prédio se revezaram na vigilância do terreno e na procura entre os escombros, em busca de objetos que representam as recordações de uma vida. Retratos, pelo menos. É a maneira de você resgatar alguma coisa de você, né? Este morador que quebrou o pé quando pulou do primeiro andar minutos antes do desabamento, espera a punição dos responsáveis pela tragédia. Esse cara tem que ser punido de alguma forma, ele não pode fazer isso e ficar impune. Por volta de 5 horas da tarde, os bombeiros encontraram mais um corpo, o de Fátima Ferraz, que tinha 36 anos. Ao lado do corpo dela foram encontradas bolsas e documentos de identidade. Só foi possível fazer a identificação por causa da aliança que Fátima usava. Ainda falta ser resgatado o corpo de Gerardo Queiroz. O sobrinho dele acompanha o trabalho dos bombeiros. De madrugada foram encontrados os corpos de 3 pessoas da mesma família. Pai, mãe e um bebê de 3 anos morreram juntos. Estavam os 3 abraçados. Estavam os 3. Foi... Será que ele se pressentiu? Olha, não sei. Eu tava menininha, o neném estava abraçadinho com a mãe. Os corpos de Milton, Rosângela e do bebê foram enterrados no cemitério do Caju, no centro do Rio. A filha de 13 anos do primeiro casamento de Milton também estava no apartamento e não sobreviveu. A mãe dela, Bárbara, chorou muito durante o enterro da filha. O caixão de Luísa foi carregado pelos amigos de um grupo de escoteiros. Emoção também no enterro de Leonel Benevides, que tinha 18 anos. O pai do rapaz não conseguiu esconder a revolta. Pior da prática política no Brasil. Você vai conhecer a biografia de Sérgio Naia, o deputado e empreiteiro que é acusado de construir edifícios de areia. O Fantástico mostra com exclusividade uma reunião onde Naia confessa os seus métodos, que incluem compra de votos, falsificação de documentos, fraude e tráfico de influência. Antes, você vai acompanhar a manhã de sábado da família do apartamento 1507 do Palace 2. Amanhã em que o sonho implodiu. Há 2 meses teve festa no apartamento 1507 do Palace 2. O churrasco era para comemorar o Réveillon e a nova decoração da casa. A vista para o Mar da Barra era o maior orgulho dessa família do interior de São Paulo. São as únicas imagens que ficaram de uma época que parece um sonho. 2 meses depois, a família Nunes não consegue acordar do pesadelo. Sonhei que o Palace explodiu. Todo dia de sonho com alguma coisa daquele prédio. O dia começa no quarto do hotel, onde eles estão como que acampados. As adolescentes têm que se vestir com roupas doadas pelos vizinhos. Hoje vai ser o dia da implosão, e Rosana e Zé Roberto parecem ainda transtornados com a situação de desabrigados. A primeira coisa que eu tive de coisa material, fora meus filhos, é a bolsa. Mas se eu pudesse ter salvo fotografias das crianças, minhas. Esse hotel reúne os ex-moradores do Palace 2. A construtora Sersan concordou em pagar as diárias por 15 dias. Mas na hora do café da manhã, a revolta é geral. Você não tem uma fruta, que você não vai poder comer, isso aqui é só enfeite. Aline está acostumada a tomar suco de laranja. Felipe queria iogurte. Ficam sem comer nada. Todo hóspede tem direito a suco, presunto, frutas, mas para o pessoal do prédio não tem direito a nada. Foi isso aqui, café simples. Só café com leite e pão. Café com leite e pão. Eu não aguento essa situação que nós estamos atravessando. Por favor, nos ajude, vamos resolver essa situação. Mas é hora de partir. De barriga vazia mesmo, eles vão para onde moravam. É uma caminhada de tristeza e revolta. Como que pode você pagar mais de 100 mil no apartamento e virar em pó? Esse desgraçado desse Sérgio Naia! Desgraçado! Não fazia nada! A família se une para enfrentar a implosão. Eles dizem que querem ver de frente o fim do prédio.
Zé Roberto precisa ser forte para amparar a mulher e as filhas. A poeira ainda está no alto quando Rosana entrega os pontos. Ela precisou ser atendida pelos enfermeiros até se recuperar. A família vai embora, mas como a maioria dos vizinhos, os Nunes ainda não sabem o que vai acontecer, mas vão precisar de muito tempo para esquecer esse grito. Bem longe da Barra da Tijuca, uma pequena cidade de Minas Gerais, já se acostumou ao poder e ao estilo do deputado Sérgio Naia. As marcas do benfeitor estão nas paredes de granito azul da igreja, no lustre importado da Itália, no piso reformado do cemitério e nas duas emissoras de rádio na vizinha Muriaé. No silêncio dos habitantes da pequena Laranjal, na zona da Mata Mineira, um sinal de que, mais do que admiração, o deputado Sérgio Naia desperta medo. Ele vai de proteção, você vai ter que dar tudo que você tem para ele, não tem nada para perder. Por que a cidade não fala dele? Tem medo? Não tem medo dele, minha filha. Quem fala como ex-prefeito Ferdinando Alvarenga costuma sentir no bolso que é enfrentar o filho mais ilustre de Laranjal. Processado por Sérgio Naia, Ferdinando Alvarenga teve de vender a própria casa para pagar os 15 mil reais que o deputado arrancou dele num processo de difamação. A eleição aqui municipal agora apareceu com 15 jagunços aqui. Para ganhar uma eleição com 81 votos. Uma vergonha para ele. 15 jagunços para intimidar nosso povo todinho. Sérgio Naia e os 9 irmãos nasceram nesta casa. Eles vieram de uma família classe média. O pai era funcionário público, a mãe, dona de casa. O deputado saiu daqui aos 12 anos de idade. Voltou mais tarde para ingressar na carreira política. E foi para Brasília. E lá ele era muito amigo do general Golbery da Couto Silva. Conseguiu trabalhar em grandes obras de Brasília. Daí fez sua riqueza. A riqueza e o poder de Sérgio Naia reaparecem em Laranjal na época de campanha. E a caça ao voto, como mostram estas imagens de um cinegrafista amador, é no velho estilo toma lá da cá. E a mercadoria prometida com fartura é a mesma que pode ter faltado na tragédia da Barra da Tijuca. 240 mil tijolos. Tijolo com bastante para a construção de 200 casas. Uma coleção de processos, amigos poderosos, obras paradas e projetos de lei arquivados. Em Brasília, Sérgio Naia também fica entre os tribunais e o plenário da Câmara. Meu voto é sim. Sérgio Naia, sim, 389. Sérgio Naia disse sim ao impeachment e costuma ser assíduo no Congresso. Na convocação deste ano, teve só uma falta. Em 3 mandatos, apresentou 11 projetos, só que todos foram arquivados. Deputado e empreiteiro, Sérgio Naia foi particularmente combativo na luta pela criação de um Fundo Nacional de Habitação. Apesar de ser réu assíduo na Justiça do Trabalho, chegou a propor isenção de imposto de renda para empresas que doassem material de construção a seus empregados. Tudo arquivado. O deputado Sérgio Naia é conhecido no Congresso como um homem generoso. Costuma ceder seus imóveis para os colegas que não conseguem apartamento funcional. Sem contar as caronas de jatinho que dá aos políticos. Sérgio Naia só parece não gostar de pagar o que deve. Ele e a construtora Sersan estão na lista negra do Ministério da Fazenda e do INSS desde 94. Mesmo com esse cadastro negativo, conseguiu crédito no Banco do Brasil. 13 milhões de reais. Não pagou e, para escapar da execução judicial, fez um acordo em outubro do ano passado. Pelo acordo, a Sersan oferece este shopping como garantia de pagamento da dívida. Só que a obra está embargada pela Justiça. Sérgio Naia forma com outros 2 deputados empresários a LPS Empreendimentos. L de Luiz Estevão, P de Paulo Otávio e S de Sérgio. Um consórcio que parece mais forte no setor jurídico do que na construção civil. O lote do shopping valia 3 milhões de reais. A LPS tinha 30 meses para construir, mas perdeu o prazo. E quando a empresa proprietária tentou recuperar o terreno na justiça,
foi a LPS que se sentiu prejudicada, pedindo uma indenização pelo que já tinha gasto. Valor: 23 milhões de reais. No sistema de informação dos bancos, a construtora de Sérgio Naia tem 37 títulos protestados por falta de pagamento. Em apenas um destes protestos, a dívida do deputado é de 24 milhões de reais. Em apenas 2 dias de fiscalização nas obras da empresa de Sérgio Naia, o Conselho Regional de Engenharia não gostou do que viu. Não existe muito critério técnico na hora da execução, não existe aquela responsabilidade técnica de se prestar um bom serviço. A gente já dá para se notar nisso. Esta obra em Brasília é o retrato fiel do estilo Sérgio Naia de construir. Projetada para ter 14 andares, tem 15. E entre um e outro embargo judicial, avançou 15 metros no terreno do vizinho. A construtora é acusada ainda de forjar descontos indevidos no salário dos peões. A obra está parada? Está parada. Também nos Estados Unidos, o deputado Sérgio Naia frequenta tanto os canteiros de obras quanto os tribunais. Naia participou da construção das torres Sandy Lake, em Orlando, na Flórida. A obra é alvo de 13 processos na justiça americana. E agora você vai ver cenas exclusivas de uma reunião no sul de Minas, em que o deputado Sérgio Naia se vangloria de praticar fraudes, falsificações e tráfico de influência. O deputado Sérgio Naia é figura conhecida na cidade de Três Pontas. Só quando ele vem pedir voto aqui, precisa de voto, aí que ele aparece aqui. Está sempre em rodas de políticos, recebendo homenagens, fazendo pose nos palanques e nas inaugurações do governo federal. Esta cooperativa de costura é obra do deputado. Há 3 anos deu máquinas e emprego para 90 mulheres, mas a cooperativa faliu. E quando as costureiras pediram ajuda para pagar salários atrasados, o deputado propôs uma fraude. Tem 2 meses atrasado, mas recebeu um mês. Tem que assinar 2 vezes. Recebe que assinar aqui, não assinar não recebe. Tem que partir para isso. Eu vim aqui ensinar besteira, então é a única maneira que eu estou vendo. A última obra patrocinada pelo deputado Sérgio Naia em Três Pontas é a construção de 120 casas populares na periferia. O deputado paga tijolos, cimento, telhas. Em troca, quer o apoio político dos vereadores. Tudo ficou acertado numa reunião na Câmara Municipal há 4 meses. As imagens são de um cinegrafista amador. O deputado é esperado com ansiedade. O Sérgio Naia está chegando. Quando entra na Câmara, cumprimenta os vereadores e, sem nenhuma modéstia, fala das doações para os eleitores. Demonstra ter facilidade para entrar com produtos estrangeiros no Brasil. Eu comprei, paguei um respirador artificial e trouxe um tração. Eu estou dizendo que só aparelho hemodiálisis, eu trouxe 7. Eu estou descobrindo um veio dos Estados Unidos. Eu vou trazer muito. Para a construção das casas populares, Naia promete pagar do material básico ao acabamento. E vou dar o luxo aqui de mais amigos, se quiser, eu trago até papel de parede para decorar a cozinha. Eu tenho como trazer barato, sabe? Promoção nos Estados Unidos, eu vou lá quase toda semana. E diz como vai comprar. Não tem problema, eu boto todos os aparelhos sanitários. Eu compro a segunda mão, que parece de primeira, mas depois de acertar, passo como de primeira. O deputado planeja a festança de inauguração. Eu banco a festa, trazemos 100 homens aqui para bater pau para os vereadores, eu banco tudo que eles gastaram, traz caviar, traz salmão, traz as coisas, as iguarias mais caras do mundo. Fala de sua intimidade com cálculos. Traz a planta do que vai fazer, eu não preciso fazer conta, não faço conta, não preciso de máquina, não faço conta de cabeça muito rápido, às vezes mais rápido que da máquina. Na reunião, o deputado Sérgio Naia disse que se preocupa muito com quem não tem onde morar e revelou seu método de trabalho para construir um conjunto habitacional na cidade de Palma, divisa de Minas com Rio de Janeiro, falsificou documentos. Eu assinei para o governador, logo seu governador, ele não deu ordem nenhuma, mas eu falei que deu ordem, assinei, construiu as casas e vai tirar os outros lados assim. E revelou mais. Quando a prefeitura de Itanhandu, sul de Minas, precisou de máquinas para limpar rios e resolver o problema das enchentes, o socorro veio com o deputado Naia e mais uma falsificação. Eu não roubei, eu apoderei de uma máquina. Teve aqui, foi para Leopoldina, uma dragline, o prefeito não deu atenção nenhuma. Excelente. E arranjei um projeto soma de Leopoldina de quase 1 milhão que consegui liberar. Veio com um projeto de 1 milhão, não queria dragline lá. Não me dá essa máquina, foi lá Catar, eu assinei a ordem do governo. Eu falsifico mesmo. Na ordem do prefeito, ele acreditou que era onde, mas eu falsifico mesmo.